E depois ela volta, né, para o sentido de comunidade, para o sentido de solidariedade, reciprocidade, né? Vai falar da morte, da cura, e o destino que a gente tem. O destino, né, que ela dá é o que você leu, pelo que eu entendi, Eliane, naquela página do outro livro, né? Porque ela destina, na visão dela, né, o destino nosso, né, é que a Terra é o nosso paraíso, né, e que o amor é o nosso destino. Então, ela destina, né, a Terra-mãe, ela destina a nós, seres humanos, né, esse objetivo. E aí eu concordo com o Borges quando ele fala em idealismo, né, em romantismo, mas eu vejo como uma utopia, tá? Ou seja, uma ideologia que ainda não foi realizada, porque as tentativas de se implantar o comunismo até então se valeram do poder, da força, da guerra, né? O resultado, obviamente, não poderia ser outro, né? Não sei se os historiadores da época poderiam, mas quando a gente olha para trás, a gente vê, né? Como é que uma tentativa de comunismo chega ao fascismo. Tem uma passagem aqui do livro do Michel Louvi, que ele fala de ideologia e utopia, né? Ele fala que as utopias são aquelas ideias, representações e teorias que aspiram a uma outra realidade, uma realidade não existente. Isso vale para o comunismo e isso vale para o amor, né? Eliane, não é piegas falar de amor, tá? Quem já sofreu por amor, quem já passou por separação, né? Eu, por exemplo, eu tinha casado para sempre, na primeira vez. Então foi destrutivo, né? Eu me tornei autodestrutivo. Tive que passar por terapia, né? Tive que começar a entender, a resgatar meu amor próprio. Então, apesar de não ser um livro para o momento que a gente escolheu, eu falei para o Regis, mas ele talvez faça uma ponte entre concepções de mundo, né, e práticas pedagógicas e fórmulas básicas muito bacana, né? Porque ele faz a gente pensar que não basta a teoria e não basta ações, tem que ter algo maior ligando essas duas coisas. E a ligação é isso que a Bell Hooks traz para a gente. Apesar que ela é bem atrevida, né? Uma mulher atrevida. Tudo sobre o amor, né? Esse tudo dela aqui me incomoda também, que é tudo, né? Então, assim, mas aí entre editor, a gente sabe que entre editor, né, ainda mais entre os estadunidenses, os americanos, né, eles gostam de chamar, né, pelo título, então a pessoa vê aqui, né, e quem compra ele achando que é autoajuda está perdido, né? Porque ela não vai em nenhum momento falar o que você tem que fazer, o caminho você tem que seguir, né? Você tem que amar. Então, gente, como eu passei aí nesses 51 anos de vida por separação, por perdas, né? Acompanhando o sofrimento da minha atual esposa, com doenças e tudo, a gente começa a entender que a vida é muito mais do que ensinar, do que dar aula, do que práticas pedagógicas. A gente tem que amar o que a gente faz. E tem que amar o que a gente faz a qualquer momento. Amar o coletivo Praxis, amar a escola, amar até que esse problema de horário lá, Renato, até aquelas confusão lá. Eu acho bom demais. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pôr em prática isso. Porque quando a gente não põe, fica só na teoria, para mim o que está faltando é amor. Tá? É a forma com que eu vejo. Né? Eu já tive 2 oportunidades de deixar o Cerrado. Mas eu acho que lá eu tenho uma contribuição muito grande, né? Não só com as crianças, mas com aqueles adultos. E eu adoro acompanhar. E Deus sempre tem me apresentado essas pessoas. Gente, toda semana eu encontro um ex-aluno. E fico sabendo do que está acontecendo. Né? Mas depois eu conto mais para vocês, né? Só o Regis e o Robós que ia entender, né? Se eu começar a falar de aluno aqui, aí eu ia ter que me delongar demais. Mas, enfim, apesar de não ser uma forma teórica de práticas pedagógicas, eu acho que caiu muito bem, viu, Eliane?
tudo sobre o amor, né? Ou quase tudo sobre o amor, né? Eu acho que você vai encontrar um pouquinho mais. Aqui vai aprofundar Kant, Spinoza, né? E vários outros filósofos que o Sponville traz, né? Quem sabe no futuro, né, nós possamos estar estudando. Só que esse aqui vai precisar de 2 meses no mínimo, tá bom? Para esse primeiro momento é isso, aí eu deixo a palavra para os demais companheiros. Daniel? Tá, pode ser eu, né? Então, eu conheci a Bell Hooks foi, na verdade, num texto dela que fazia parte da bibliografia de dessas seleções que teve aí, inclusive do IF, né? E aí me calou muito bem. Tem 2 coisas que eu quero destacar de início. Uma é a abordagem que ela faz em relação aos livros de autoajuda, e outra é a ligação dela com um outro autor, né, que inclusive nós já conhecemos, e um outro livro que eu já li que trata desse assunto, né? O autor é o Erich Fromm, o livro é A Arte de Amar. E ela cita aqui no livro, né? Então, assim, é um dos livros que eu mais li, né? Um parágrafo só. Não, deixa eu colocar uns parênteses. Sim. Esse livro, Arte de Amar, eu ganhei de um grande amigo que chama Daniel Cardoso. No aniversário. Eu amei. Obrigada. Deixa eu falar. Então, eu me identifiquei com o livro, né, na medida em que ela vai explicando isso, né, que o amor do qual ela vai tratar não tem a ver com essa coisa sentimentalista, romântica, ideal, né, mas tem a ver com prática e com ação e com vontade, né, porque é o que o Erich Fromm destaca. E ela também destaca aqui, né, que o amor é uma atitude, muito mais do que um sentimento, né, ele depende de uma vontade, de uma escolha, né, você tem que escolher, e aí você tem que fazer alguma coisa para ele acontecer, né, não é uma coisa que cai, assim, ela inclusive usa, né, esse termo, que eu acho que ela é do inglês. Aqui no Brasil a gente fala apaixonar, lá eles falam fall in love, ou seja, cair no amor, né, cair de amores, né, ela cita essa frase várias vezes lá, assim, cair como se fosse uma coisa assim, um acidente, né, por acaso eu estou gostando de fulano ou de ciclana, etc, ou de alguma coisa, né, então se você cai, você machuca, né, para começar, né. Então, esse lado que ela destaca em relação a essa nossa relação com essa coisa chamada amor, né, com essa virtude maior chamada amor, para mim, assim, bateu direitinho, né? E vai na continuidade daquilo que o Erich Fromm propôs também. Outra coisa que me chamou a atenção foi a abordagem que ela faz dos livros de autoajuda, né? Então, foi a primeira vez que eu vi alguém, pelo menos dos autores que eu conheço, que fez uma abordagem assim mais ampla em relação a livros de autoajuda, né? Falar mais francamente a respeito disso, né? Essa coisa chegou no Brasil, acho que nos anos 90, mais ou menos, né? Inundou aqui a autoajuda. Eu já cheguei a ler, não sei se vocês, né? A gente lembra de algum outro. E aí eu me lembro que numa das escolas eu estava, a gente tinha a mania de fazer aquela coisa de no aniversário dar presente uns para os outros, fazer aquele. Não sei se na escola de vocês teve isso.
Aí eu lembro que uma vez alguém falou, e aí, o que cada um quer ganhar? Eu quero ganhar isso, quero ganhar aquilo, que eu falei, eu quero ganhar livro, menos o de autoajuda. Que não seja livro de autoajuda. Eu falei assim, né? Meio brincando e tudo mais, mas aí alguém veio assim, como assim, né? Que história que é essa, né? Por quê? O que você tem contra e tudo? E eu falei, olha, assim, eles estão totalmente certos em tudo que eles falam, né? 10 passos para ser feliz, né? 5 maneiras de subir na vida, um negócio assim, né? Que é isso. Como dar certo o seu casamento, né? E tudo mais. Tá tudo certo, na verdade. Tudo que eles falam ali, pelo menos os que eu li e o que a gente ouve falar, verdade, mas aí a única coisa que fica assim é como fazer, né? Assim, como fazer. Então, você tem que levantar de manhã, olhar para o espelho e dizer, hoje eu vou conseguir, né? Eu vou ser feliz, aquela coisa toda, né? Aí você acorda numa segunda-feira, 5 horas da manhã, pensando que vai encontrar o chefe, aquela coisa toda, mas você tem que olhar no espelho e dizer... Então, assim, são essas receitas, né? Essas coisas prontas que incomodam, né? Nessa coisa do livro de autoajuda, mas que, infelizmente, assim... é o guia para muita gente, né? Mas acaba dando certo. Então ela trata muito bem dessa coisa dos livros de autoajuda e da questão do amor, né? Desse assunto, desse tema, amor, desse ponto de vista, que eu entendo que é uma atitude, que é uma vontade, que é uma decisão que você toma, né? Que é uma coisa consciente, não é um acidente, não é uma coisa que você vai ficar esperando acontecer, que de repente pode acontecer ou não, pode acontecer em relação a você, com seus alunos, com a sua escola, com a sua profissão. Eu me apaixonei pela arte de dar aula, né, pelo magistério. Não. Você tem que decidir amar isso que você faz e correr atrás, né? O Erich Fromm, quando ele fala de arte de amar, inclusive, é quase que uma receita mesmo que ele coloca lá, né? Mas ele faz questão de dizer, isso não é receita não, mas é a experiência que a gente tem, né? E aí quando ele fala de arte de amar, né, é uma coisa assim que é aprendido, né? Então a gente tem que aprender a amar, nós seres humanos. E o Erich Fromm, né, para citar pela última vez, ele é categórico em falar que é a razão de ser da nossa existência. A razão de ser da existência humana é o amor. E não há vida fora disso, né? Do amor pelo outro ser humano, e aí o outro ser humano quem está próximo é toda a humanidade. Então, muito interessante esses dois aspectos do livro, né? A proximidade dela com o Erich Fromm e com essa abordagem que ela faz, esse cuidado que ela tem em relação aos livros de autoajuda, e também as críticas e autocríticas que ela faz aos Estados Unidos, né? Porque o livro, ao que me consta, parece que no início ela deixa bem claro, né, que ela está escrevendo basicamente para as pessoas de lá, né? Ela tá, o sujeito, né, da fala dela ali é o estadunidense médio, né? Mas que acaba servindo também, porque existe algo de comum entre todos nós, né? Até porque nós, colonizados que somos, temos nos Estados Unidos um modelo, né? A gente aqui sonha em ser como eles, né? A gente aqui quer ser como eles, a gente aqui quer imitá-los e tudo mais, né? E tem aqui como exemplo o nosso presidente e os seguidores dele são o exemplo maior, né? Presta continência lá para a bandeira deles, ele se ajoelha diante deles e acha que eles são os mais, né? Então, assim, apesar do livro então ser escrito como uma crítica, uma autocrítica ao estadunidense médio, mas serve para nós nesse sentido, né? De que,
Se nós que temos eles como ideal, como modelo, tem gente lá dizendo que não, que pelo contrário, né, eles não são modelos. E aí ela mesmo fala, ela mesmo cita, né, que eles, estadunidenses, deveriam buscar inspiração em outros povos, né, em outros lugares, em outros povos do mundo. Então, e tem uma questão também que eu vou deixar para a minha outra fala, que é com relação a essa coisa da religiosidade e da espiritualidade, que é muito forte, né, no caso da minha vida, e inclusive essa fala que a Eliane fez sobre a questão do ateísmo e tudo mais. Vou tocar nesse assunto depois, numa segunda rodada. Obrigado. Só falar de uma questão que a Eliane falou, não sei se foi para mim, falar de ateísmo, dizer que eu não sou ateu, assim. Sou meio que sartre, né? Questão se Deus existir ou não, isso pouco altera a ordem das coisas. Então eu não me preocupo muito com isso. Eu não me procuro saber nem se existe, nem se existe. É porque para mim as coisas materiais, é tanta demanda que tem que não dá. Eu acho que existe alguma força, alguma questão, acho que a espiritualidade é importante, mas eu não me ocupo e nem me centro nessas coisas, embora eu respeito a espiritualidade, né? Agora, a questão da religiosidade, que para mim é a espiritualidade institucionalizada, aí é que a gente vê vários problemas, né? Eu acho que quando institucionaliza, hierarquiza, né? Aí é que está o problema, né? Mas, enfim. Eu ia falar dessa questão dos Estados Unidos, o Daniel já falou bem, né? Porque acho que Estados Unidos é o farol do capitalismo, né? Então é importante sempre a gente ver o que está se passando lá, porque amanhã ou depois chega aqui, né? Então, assim, muito importante. Outra coisa, eu estava vendo a entrevista, falei pro Renatão com o Rodrigo Amarante, né, que era do Los Hermanos, está morando nos Estados Unidos, e ele falou que leu um livro de uma autora que esse livro, inclusive, não foi traduzido para português ainda, e ele leu e justamente era quem? A Bell Hooks, que ele estava lendo. E ele disse que estava gravando o disco dele, aí ele leu o livro, ele pegou e mudou a concepção do disco dele depois de ter lido os escritos da Bell Hooks. Então, assim, estou falando de um artista, né, nacionalmente conhecido, e que leu. Eu esqueci o nome do livro, mas segundo ele não tem traduzido em português ainda. E aí, entrando de fato nas questões do livro, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, que eu até comentei com o Borges, é a questão do cinismo que ela começa lá. O cinismo da juventude em relação ao amor. E eu penso que aqui no Brasil, eu vou tratar amor aqui como sensibilidade, né? Questão de sentimento. E o que a gente vê a gente tem essa mania as gerações passadas sempre criticar as gerações presentes no sentido de dizer que a arte que eles consomem, o ensino, a educação está sempre em processo de deteriorização, né? Eu acho que é um costume mesmo, né? As gerações passadas criticarem as atuais. Mas tá apontando aqui que termina em 10 minutos, né? Vai ter que abrir outra sala. O Meet agora tá com esse negócio também, né? Então vamos lá, né? E aí eu fico reparando, conversando com o Renato, as questões da música que é consumida por essa juventude, assim. É um cinismo mesmo total em relação ao amor, em relação ao sentimento, de tratar o indivíduo como uma coisa, e aí é complicado, porque quando ela traz essa questão do amor, e a gente vai entender isso como espiritualidade, todas as coisas que ela vai falar depois, como que a gente vive hoje numa sociedade cultural capitalista em que vários elementos do ser humano são atrofiados, né? A gente vai ao encontro daquilo que o Marx fala da omnilateralidade, ou seja, desenvolver todas as potencialidades do ser humano. E essa potencialidade, esse elemento ligado ao amor, à sensibilidade, eu vejo que ele está sendo atacado, né? Está sendo reduzido dia após dia, à medida que o sistema capitalista avança por questões cada vez mais assim selvagens mesmo, né?
sobretudo quando esse sistema coloca o amor para a gente, ele coloca o amor de forma fetichizada, né? O amor que é tal do romance que ela vai tratar lá na frente, uma coisa bem vulgar, extremamente vulgar. Então esse cinismo, a primeira coisa que eu acho muito importante dela colocar como os jovens têm essa questão do cinismo. Então assim, eu achei muito bem colocada essa questão. Por isso que eu estava até falando, estava trabalhando com os alunos sobre a expulsão dos holandeses do Brasil, e no livro tem uma página falando sobre o Calabar, do Chico Buarque. Ontem mesmo eu passei para eles, li com eles, e tinha 3 perguntinhas interessantes no livro, eu falei, responde. Aí eu pensei, eu vou dar uma pincelada no Chico Buarque nessa aula com eles, né? Falei, sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar essa atividade, e na outra aula eu vou trabalhar uma aula só sobre Chico Buarque, destacando músicas como A Banda, João e Maria, e principalmente Pedaço de Mim, que é uma música assim que encaixa perfeitamente nessa questão do amor. Se eles gostar ou não gostar, que foda-se, eu vou trabalhar e pronto, entendeu? E acho que isso é a minha autonomia de professor, de escolher, né? Então, outra questão que ela coloca, né? Eu achei muito bom essa questão do amor como ação e não como palavra, né? Que está na Bíblia, eu acho, né? Numa parte que fala que a fé sem obras é morta. E o que a gente vive num período agora em que do amor e tudo é só discurso, principalmente quando se tem uma rede social que é palco para as pessoas pregar seus discursos. E assim, meu irmão costuma dizer que a indignação sem ação é morta, e eu acho que é basicamente isso. A fé sem obras também é morta. E o amor, em termos de discurso também, sem ações, não adianta falar em amor, em espiritualidade, em Deus, se eu estou repetindo muito isso na escola nos últimos tempos, se o verbo não se torna carne. Principalmente entre nós, professores. A gente vê discursos, uma pilha de discursos, né? Uma tonelada de discurso e não vê 1 grama de ação concreta. Isso me incomoda profundamente. Somente discursos, discursos e mais discursos. E você não tem ação. E no amor também tem muito isso, né? A gente vê pessoas que se dizem amor, que coloca no Facebook, Instagram, não sei o que, tudo isso. Né? Eu não estou julgando, não sou fiscal de cu de ninguém, mas a gente percebe justamente essa questão que existe hoje, né? Do discurso vazio, que não se torne amor. A ponto de uma pessoa questionar o padre porque o padre está dando comida para pessoas que estão em situação de sub-humanas, que são zumbis. Uma pessoa questionar e o cara responde, ora, nem na guerra se nega comida para as pessoas. Mas a gente vive um momento assim que isso chega ao limite. E só para terminar, outra questão, que ela fala do mito que é no lares pobres que existe o desamor negativo. E ela vai questionar justamente isso, que entre os amigos dela, tudo, as pessoas têm noções equivocadas de amor, batem nas crianças. Então essa história que nos lares pobres, o filho pobre é criado largado, tudo. E cria uma ideia, por exemplo, que quando morre um filho de um pobre, tanto faz, eles têm 10, eles não amam mesmo, vai, né? Então, como se os pobres, os lares pobres, não tivessem amor do pai e da mãe, né? Devido muitas vezes os pais e as mães têm alguns costumes assim que a gente considera mais selvagens, né? A forma de tratar, né? Mas assim, eu acho que tão doentio, né? Acho que pior ainda que muitos lares pobres às vezes falta amor, e às vezes, claro, está relacionado com essa questão financeira, mas o pior dessa sociedade que ela critica é justamente lares em que se tem uma certa condição financeira e que as pessoas não amam, né? Ao contrário, né? Tem noções totalmente equivocadas, tá? Então é isso a minha parte. Eu acho que a gente devia sair agora e abrir de novo, né? Porque aí... Senão vai cortar, né? Eu ia falar isso agora. Então beleza. Concordo, Daniel. Acho que a gente tem que sair e abrir outra sala. Alguém quer abrir outra sala? Eu não sei como é que faz isso, eu faço aí. Eu posso abrir então. Tá bom. Beleza. Vambora. Então até logo.
Fala, camarada. Maurício. Tô indo aí, tá? 3 minutinhos. Beber água enquanto Maurício entra. Vou ao banheiro então, enquanto isso. Ai, é. 1 minuto de pausa. Pessoal, só tô aqui entregar um trem para um amigo aqui, tá? Vocês podem continuar aí. A Eliane, né? Voltei. Então, aí nessa parte agora eu queria, falando sobre os capítulos, né, do livro, fazendo um paralelo com as questões pedagógicas. Eu fui pensando dessa forma. Eu fui pensando como tudo que ela fala entra no contexto do meu trabalho, né, que é pedagógico. Aí lá no capítulo 1º, na página 21, ela falou assim: ao propor que as transformações desejadas para a sociedade ocorram por meio da prática do amor, Bell Hooks nos afasta dos paradigmas eurocêntricos e coloniais que construíram a sociedade ocidental, baseada em exploração, injustiça, racismo e sexismo, e redireciona o nosso pensamento e a nossa prática rumo à ancestralidade. E aí ela coloca o papel político das afetividades. Então, ela não coloca a afetividade como sentimento ou como um dom da nossa profissão, como sempre colocaram pra gente,
eu tenho dom, ou eu tenho fazer por amor, assim, de uma forma pejorativa que as pessoas falaram, né? Que a gente tem que se doar por amor cego, assim, não, é político, é uma prática de política a afetividade, da gente amar o que a gente faz para que a gente possa fazer de uma forma que seja construtivo para a sociedade como um todo e que seja contra esse pensamento colonial e patriarcal e capitalista que coloca a injustiça, que coloca racismo, que coloca sexismo. Então, nossa prática é uma prática política ser amoroso. Desconstruiu a injustiça, o racismo, o sexismo. É uma prática política muito forte, né, de trabalhar com essa afetividade, de trabalhar de forma amorosa. Porque nós temos que desconstruir muita coisa. Aí na página 31, ela falando sobre como a arte pública, porque ela fala daquela coisa que ela leu no muro. E aí ela fala como a arte pública pode ser um veículo para compartilhar pensamentos de afirmação da vida. Aí vem como a arte, e nós estamos falando disso agora, mas nós nos outros livros, nós vimos a importância da arte para a formação humana. Então, a gente pensar sempre, qualquer disciplina que a gente esteja trabalhando, a arte é fundamental para trabalhar essa sensibilidade, para despertar essa sensibilidade que há muito nós estamos perdendo. Que essa coisa que o Renato falou, nós estamos perdendo muito mesmo desse sensível. Muitas vezes, até porque se a gente não for muito duro mesmo, é muito difícil de viver. As pessoas que são muito sensíveis estão muito transtornadas nesse mundo que nós estamos vivendo, porque o negócio está muito punk mesmo. E a arte tem traz essa leveza de pensar coisas muito duras, mas com leveza e transformando mesmo por dentro da gente. Então é muito importante a gente pensar na formação, nós enquanto educadores, na importância dessa arte para essa formação. Aí no capítulo 1, na página 50, ela fala sobre o que é o amor verdadeiro, né? Que o amor verdadeiro é uma combinação de cuidado, compromisso, confiança, sabedoria, responsabilidade e respeito. E aí, se a gente for levar isso para a nossa prática pedagógica, é realmente necessário ter muito amor verdadeiro para a gente fazer um planejamento pedagógico que seja realmente efetivo e que seja realmente que a gente possa fazer nosso trabalho realmente bem feito. Então, para a gente fazer um planejamento pedagógico, para a gente sentar e planejar minha aula, eu preciso ter muito cuidado, muito compromisso, muita sabedoria, responsabilidade e respeito com as pessoas que vão ser o alvo desse planejamento que eu estou fazendo. Então, não tem como eu, enquanto professora, sentar para fazer um planejamento pedagógico sem pensar nessas questões. É fundamental. E aí, elas colocam aí tudo isso como o significado do amor verdadeiro. Se esse é o amor verdadeiro, então, para fazer um planejamento pedagógico, a gente necessita ter esse amor de cuidado, de compromisso, de sabedoria, de responsabilidade, de respeito, para que a gente passe confiança para as pessoas. Que os alunos da gente olhem para a gente e saibam que a gente realmente é uma pessoa que é confiável, né? Que nós não estamos lá fazendo de conta que nós estamos fazendo o trabalho. Eliane, em qual página que você tirou essa citação? 50. Qual parágrafo? Eu não sei, eu escrevi aqui. Ah, você estava escrito. Não estou com livro? Deixa eu ver lá. Posso abrir aqui?
ela usa essa explicação para o amor, né? Essa compreensão. É porque ela usa para o amor essa explicação do que é o amor. Essa experiência, lá na segunda linha da página 50, essa experiência de amor verdadeiro, uma combinação de cuidado, compromisso, confiança. Então, esse amor verdadeiro, ela colocou entre parênteses, é uma combinação de cuidado, compromisso, confiança, sabedoria, responsabilidade e respeito. Ok. Então, tudo que é necessário fazer um planejamento, que eu acredito. Aí, na página 55, tem aquela foto que eu mostrei para vocês, que aí eu fui pensando como fazer um planejamento, como pensar isso. Começar a pensar sempre o amor como uma ação em vez de sentimento é uma forma de fazer com que qualquer um que usa a palavra dessa maneira automaticamente assuma responsabilidade e comprometimento. Então, é uma ação, né? Então, ele exige a responsabilidade e comprometimento. Somos frequentemente ensinados que não temos controle sobre nossos sentimentos. Contudo, a maioria aceita que escolhemos nossas ações e que nossas ações têm consequências. Então, aí nessa parte 55, ela fala muito sobre a importância das definições. Aí ela fala, definir é um ponto de partida fundamental para a imaginação. O que não podemos imaginar não pode vir a ser. Então, definir bem as coisas e colocar ela no nosso pensamento, na nossa imaginação, é o começo de fazer. É o começo da ação. Uma boa definição marca o nosso ponto de partida e nos permite saber onde queremos chegar. Conforme nos movemos na direção ao destino desejado, exploramos o caminho, criando um mapa. Precisamos de um mapa para nos guiar em nossa jornada, partindo de um lugar em que sabemos e que nos referimos quando falamos. Então, para mim, tudo isso faz parte do planejamento. A gente definir bem, né, o que nós precisamos, indo até a definição desses alunos. A gente definir bem quem são esses alunos que nós vamos trabalhar, né, diagnosticar bem essa complexidade dessas pessoas, para a gente poder saber onde que a gente quer chegar. Porque lá no filme da Alice no País das Maravilhas, né, quando ela conversa com o gato, aí ela pergunta para o gato, né, o caminho, aí ele pergunta, para onde você quer ir? Porque se você não souber para onde você quer ir, qualquer caminho, pega qualquer caminho. Primeira coisa é a gente saber onde que a gente quer ir, né? Então, a gente saber quem são essas crianças. Eu penso criança porque eu trabalho com criança. Quem são, com quem a gente vai trabalhar e que caminho a gente quer seguir. No capítulo 2, na página 68, ela fala está falando muito sobre como ensinar crianças. Aí fala sobre uma disciplina amorosa. Ensinar elas a serem autodisciplinadas e como assumir responsabilidade pelos seus atos. Eu acredito que nós precisamos pensar muito sobre isso dentro da sala de aula. Como ensinar esses alunos a serem autodisciplinados e a assumir a responsabilidade pelos seus atos. É um ponto que nós precisamos estar sempre claro com isso. Que a gente não precisa agir com coerção. Assim como que a gente não concorda que tem que bater no nosso filho para ele fazer o que a gente quer, por que na sala de aula, mesmo que a gente não bate, a gente bate de alguma forma nesses alunos? A gente bate com palavras, a gente bate com ações. Então, como que a gente vai parar de bater nos nossos alunos dentro da sala de aula e fazer com que essa disciplina seja realmente amorosa? Como que vamos trabalhar essa autodisciplina? Não é fácil, não é nada fácil. Ter uma disciplina amorosa realmente não é muito fácil. Mas aí, como lidar com os maus comportamentos? Né? E aí ela coloca essa disciplina amorosa como um lugar de conversa, de reflexão crítica e identificação de modos para fazer ajustes. O que a gente pode dialogar com esses alunos para que eles tenham a capacidade de entender que as ações deles têm consequências, para que eles possam assumir responsabilidade pelos atos deles dentro da sala de aula. Que trabalho que é esse que a gente faz, onde que tem a coparticipação?
de alunos e professores, que eles sejam responsáveis por essa aprendizagem. Seja na parte 71, isso é 68, 69, 70 e 71 as páginas. Aí essa interação respeitosa, onde tanto os professores quanto os alunos têm disposição para aceitar críticas, que possa ter esse momento de avaliação e autoavaliação durante todo o trabalho, e capacidade de refletir sobre o comportamento e mudar o comportamento, tanto professores como os alunos, porque às vezes a gente se coloca no papel de que nós estamos muito certos, e de que nós temos muita certeza de tudo, e que nós sabemos tudo, e a gente chega com ar de superioridade, e não aceita nenhum tipo de crítica do aluno, nenhuma crítica, assim, do jeito que ele age, não só do que ele fala. Às vezes ele não está nem lá prestando atenção, isso já é uma crítica. E como que essa crítica a gente internaliza essa crítica do aluno que não está nem olhando para o que a gente está falando, que a gente planejou com tanto esforço, né, com tanto carinho. Então, eu vou até aqui, porque eu acho que já passou de 5 minutos. Depois eu continuo. Estou vendo essa paralelo com o pedagógico. Vocês estão ouvindo um barulho ao fundo que incomoda? Não? Incomoda não? Beleza. Não estou ouvindo. Então tá bom. Eu queria fazer um destaque aqui do capítulo 6. Valores, viver segundo uma ética amorosa. Qual página? Página 123. Uma ética amorosa pressupõe que todos têm o direito de ser livres, de viver bem e plenamente. Isso é uma questão humana. Aí, mais embaixo, ela abre aspas, citando Erich Fromm. Importantes e radicais mudanças em nossa estrutura social são necessárias. Importantes e radicais mudanças em nossa estrutura social são necessárias para que o amor se torne um fenômeno social e não um fenômeno altamente individualista e marginal, né? Quando eu li isso aqui, me veio novamente aquela pergunta, né? Como que a gente sai desse ciclo vicioso, né? Isso aconteceu na leitura do Terocê, na leitura do Descolonizar. Como é que a gente rompe, né? Como é que a gente dá um início a um processo como esse daqui? Porque, veja, por mais que você lembrou muito bem, Eliane, que a gente precisa ter uma atitude mais humana em relação aos nossos alunos, ali nós ensinamos, além dos conteúdos escolares, como respeitar uns aos outros, né? Mas, ao chegar em casa ou em outro ambiente, isso é desconstruído. Quer dizer, é um cabo de força, um puxa daqui, outro puxa do lado de lá. Ao ler isso daqui, eu fico um tanto quanto desanimado, né? No sentido assim, mas quem é que vai começar essa mudança, né? Porque o que eu tenho visto, é claro, eu falo isso assim para vocês, com cuidado, né? Em respeito à fé de vocês, ou ao que vocês acreditam, mas em muitas situações eu consigo ver Deus, mais Deus na vida de vocês. Não conheço tão bem o Daniel assim, Daniel, né? Mas, por exemplo, eu vejo mais atitudes cristãs no Renato do que em muitos dos meus colegas, né? Que compartilham da mesma fé. Por que eu estou dizendo isso? Eu digo isso porque de lugares onde a gente, hipoteticamente, poderia esperar, Eliane, alguma mudança radical, isso não acontece. Na página 143, ela lembra, e vocês já sabem disso, eu devia estar falando isso para outras pessoas,
mas eu vou ler só para ilustrar o que eu estou dizendo. Ela fala assim no finalzinho do primeiro parágrafo que abre a folha. A igreja e os templos se tornaram lugares onde uma ética materialista, ela colocou era, né? Eu digo, é respaldada e racionalizada. Quer dizer, aí, gente, eu falei para Jaqueline, minha esposa, aí a gente fala, não pode abaixar as portas mesmo, porque o Renato fala uma coisa interessante. Eu gosto do Renato Regis. Ele fala, para você fazer o bem, você não precisa ser católico, você não precisa ser evangélico, você não precisa ter uma religião. E eu quero ouvir você, Daniel, para falar da espiritualidade da religião, né? Institucionalizada. Isso é muito bom ouvir isso também. Mas assim, gente, não é uma questão de estar desanimados, né? Porque quando ela cita também a questão dos progressistas, e nós vimos isso no Descolonizar, existe também um certo enviesamento também ali em algumas atitudes, em alguns posicionamentos, né? Aquele exemplo que ela dá dos hippies, para mim aquilo ali, nossa, é fortíssimo, cara. Quer dizer, eu que tenho filhos, né, filhas, e esse livro foi muito bom também nesse campo, eu nem quis tocar no assunto, porque fala também de educação, né, pai, mãe, e o ciclo de outras pessoas. Mas assim, o exemplo dos hippies é marcante. Eu acho que um dos nossos... O livro da literatura que a gente leu, desculpa que eu tô ruim de memória, mas ele fala o seguinte, tem um camarada lá que era o amigo não lembro o nome aí, gente. Isaías Caminha. O amigo do Isaías Caminha, quando ele estava quebrado, ele falava assim, é o maior revolucionário. Quando ele tinha ali para comprar o perfume, que ele gostava de uma farra, para vestir bem, ele virava ali um conservador. Mas aí, quando ela traz o exemplo dos hippies, fala, na juventude os caras são radicais, querem mudar o mundo, mas quando nascem os filhos, eles querem educar os filhos para ter segurança, inclusive segurança material. Quer dizer, então isso mostra, assim, a dificuldade que a gente tem de romper com essa máxima, com essa lógica, né, gente? Assim, porque quando a gente pensa, como é que nós vamos propor um projeto político, ou um currículo, ou um plano de aula, ou um trabalho dentro de uma escola que, de fato, olhe para o lado do aluno, né? O lado humano, enfim, né? Quer dizer, se a gente não tem uma mudança de perspectiva, uma mudança de visão de mundo, nem o plano a gente vai fazer, bicho. Sabe? Aquela coisa assim, nós vamos fazer um planejamento aqui pro Jardim Cerrado? Vamos embora. Mas na hora de planejar ali, minha cabeça está no outro lugar. Está no pacote de viagem que eu vou comprar, está naquilo que eu vou trocar. Ou seja, as questões materiais, as questões do ter, do adquirir, do possuir, né, é muito forte. E isso inviabiliza. Então, quando ela fala no comecinho do capítulo, né, que é necessário mudanças radicais na estrutura social, aí eu penso no socialismo. Mas, ao mesmo tempo também, a gente lembra do passado. Quer dizer, pessoas que não tiveram uma mudança radical na mentalidade, na forma de ver as coisas, acabaram propondo a revolução, mas ainda assim essa revolução, por conta de uma questão assim cristalizada da forma de ver o mundo, a questão material, talvez tenha inviabilizado que essa revolução de fato acontecesse, né? Chegasse a todos, né? Então, assim, aí a pergunta é, quem é que vai vir primeiro? É a mudança individual ou a mudança coletiva, né? Quer dizer, como que a gente vai equalizar isso? Eu sei que vocês vão me responder, nós vamos continuar. Se fossem em outros lugares, né? Não, vamos fazer um trabalho de formiguinhas, né? Formiguinhas, vamos roer o sistema por dentro. Mas são coisas assim, brincadeiras à parte, que ao mesmo tempo deixa a gente animado, né? Agora é difícil amar, né, gente? Maurício,
Ô, Renato, a minha vergonha vai durar só uma semana, tá? Quando virar o mês, eu vou passar a assinar o ponto 19 e 22 horas. Minha vergonha na cara vai acabar. Mas, assim, é difícil ter essa paciência, né, o Daniel? Assim, reconhecer a fraqueza do colega, né? Assim, as dificuldades. A gente tem um senso de justiça muito forte, né? Assim, pô, o cara tá nessa miséria porque mereceu, né? O cara não tá sem trabalho é porque não estudou, né? Então, assim, a gente precisa continuar estudando, e esse livro é importantíssimo para o nosso trabalho pedagógico, né? Eu acredito nisso, Eliane. Muito importante ter esse, é um manual isso daqui pra gente, né? Não é como fazer. Aqui são coisas óbvias, né? Mas, assim, é necessário para a gente lembrar do óbvio, né? Porque até o óbvio a gente esquece. Essa é uma grande verdade. Então, eu encerro por aqui, minha fala. Se eu não me engano, é para seguir a mesma ordem anterior? Então, bora embarcar aí nas falas anteriores. Então, eu queria voltar um pouquinho lá atrás, na página 52, quando a Bell Hooks, ela dá uma definição, né, um conceito, né, para o amor, que o Daniel já falou com outras palavras, né, mas aqui na 52 está, entre aspas, está grifado o entendimento dela sobre o amor, que, se não me engano, a gente já compartilhou no grupo, né, que ela fala assim: entender o amor como a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa, né? O amor próprio e o amor do outro, né? Me lembra a máxima cristã, né? Amar ao próximo como a si mesmo. É uma tarefa árdua de evolução. Eu aprendi um pouquinho lá no curso de filosofia, que eu sempre falo para vocês, da Nova Acrópole, né? De conhecimentos aí ocidentais e principalmente orientais, que fala que a gente está no processo evolutivo, Renato, né? Então, há a necessidade da evolução do ser humano para isso impactar, né, de forma que venha a mudar as estruturas, né, sociais. O homem é um animal, a princípio, né? Aí a gente vai pegar aí a categoria de totalidade de Marx, né? O homem é um animal, a gente não pode descartar isso, porque senão a gente estaria fugindo do método. Então, o homem é um animal, né? Mas um animal que evoluiu, né? Enquanto espécie. Mas antes dele ser este animal, ele também, eu já falei isso para vocês em outras reuniões, ele foi mineral, ele foi vegetal, né? Então, é um processo evolutivo. Não havia vida nesse planeta, nessa terra-mãe. Havia só a terra-mãe, né? E as minúsculas bactérias, né? Eu brinco com meu filho, né, que a gente é pó de estrela, né? Todos os nossos elementos corporais estão aí, né, nas estrelas. Então, e a gente tem no nosso corpo mineral, né? Nossa unha, nossos ossos, é basicamente feito de mineral, né? O fato da gente compartilhar com as plantas, né? Com essas outras espécies, essa troca gasosa, né? A gente libera gás carbônico, eles retornam para a gente oxigênio, e é isso que mantém esse equilíbrio, né, da Mãe Terra, nos faz elementos desse processo, né? E tem, né, o animal. Nós estamos aí entre um estágio animal, animal, humano, porque nós temos ações humanas, ações humanizadoras, ações feitas de amor, que compreende, entende, né? Mas nós temos ainda ações, porque é uma fase de transição da vida do animal, que simplesmente come, né? Caça, come, dorme e acorda novamente para repetir o ciclo novamente. Nós, enquanto uma parte animal, nós ainda seguimos esse ciclo da natureza,
né? Mas já estamos num outro nível de evolução humano, em que nós construímos toda uma civilização e que culminou nesse capitalismo, caminhou para essa ganância, para um querer, e não dá para negar que esse querer ter mais que o outro tem a ver com o nosso lado animal, né? A gente querer ter mais que o outro, vencer o outro, se alimentar do outro, né? E tem um estágio que é pós-humano, e que eu só vejo o amor como possibilidade para a humanidade como um todo, para o coletivo, né? Numa evolução que eu não chamaria de humano, mas de divino, né? É esse outro, né, passo da humanidade que nos leva à realização desse amor que o Fromm vem falando, que a Bell Hooks nos traz e nos fala, né? Da gente entender. E nessa máxima que ela deixa sobre o amor, do amor próprio, né? De promover o crescimento espiritual nosso e o crescimento, né, do outro, eu não vejo profissão com maior número de oportunidades do que a profissão de professor, né? Porque nós temos a oportunidade de fazer isso em cada momento que a gente está na escola em contato com o aluno, de promover o nosso crescimento e de promover o crescimento do outro. Seja ensinando a ler, seja ensinando a brincar, seja ensinando história, arte, matemática, até porque é um direito deles, né? Não vai haver crescimento do outro se ele não tiver acesso ao que a gente construiu socialmente, né? A linguagem, as matemáticas, as artes, as ciências, e também a espiritualidade, né? Então, assim, não é pôr dentro da escola a religião. Não é necessário uma disciplina, né? Mas é necessário que cada um de nós tenha certeza que a gente tem que colocar esse amor que está sendo tratado. E aí esse é um processo, viu, Renato? É um processo longo, se você pensar na presença humana na Terra, né? E anterior a ela, são milhares de anos, eu não sei quantos mil anos ainda, para se constituir esse amor, né? Por isso que é utópico, né? Porque ainda não está realizado, mas é possível, é possibilidade. Lá na página 72, a Liane estava chegando lá, mas ela não citou, né? Mas falou de certa forma. No meu livro, é o único parágrafo que tem na 72. Eu acho ele fundamental de ser citado. O amor é o que o amor faz. É nossa responsabilidade dar amor às crianças. E aí eu estendo a todas as pessoas. Quando as amamos, reconhecemos com nossas próprias ações que elas não são propriedades. Como nada nesse mundo é propriedade de ninguém. Que tem direitos, os quais nós respeitamos e garantimos. Sem justiça não pode haver amor. A justiça é uma virtude, é uma das 4 virtudes capitais, em que se ela não prevalece, né, não há amor, né? É por isso que para nós, que já estamos num outro nível de compreensão, causa tanto horror o que está acontecendo com a humanidade. Em especial o Brasil, a forma como está sendo tratada, né, a pandemia. Porque não há justiça na pandemia. Tem-se os meios, tem-se os recursos e não se faz. Não há justiça, né? E há tantas mortes, então não há amor. Nós temos um governo de desamor, né? E eu queria compartilhar uma outra frase com vocês, que não é do livro, mas é daquele outro, que ficou aqui naquele negocinho de marcar a leitura, né? No pequeno tratado, que é de Aristóteles, que ele vai falar dessa questão da ação, né? Que, de certa forma, ele está falando de amor, de um amor realmente pleno, né? Felicidade. Porque a gente não vai ser feliz realmente sem justiça e sem amor, né? E também sem aquilo que nos cabe, né? Dos bens materiais que estão disponíveis para todos. Então, felicidade é a ação do espírito que manifesta a virtude.
Então, se nos nossos atos a gente não manifestar a virtude da justiça, da honestidade, da compaixão, né, em especial da caridade, depois eu vou falar um pouco mais disso, né, nós não teremos esse momento de felicidade, esse momento de amor, né? Então, por isso que a felicidade é tão buscada, né, e a maioria das pessoas não consegue se sentir feliz, né, porque realmente no mundo que a gente vive não é possível, né, a gente ter essa felicidade como ela deveria ser. Nós temos momentos, mas não temos o que a Bíblia fala de paraíso, né, que é esse mundo totalmente feliz. Eu já passei muito do meu tempo, então eu vou encerrando por aqui e passo a bola para o Daniel, né, Daniel? Fala para nós aí. Então, para falar da questão da espiritualidade, né, no final do livro ela fala muito sobre isso, ela cita, inclusive, um capítulo sobre anjos e tudo mais, e me incomodou, na verdade. Assim, muito interessante que alguém intelectual, né, professora de universidade, militante, de esquerda, aquela coisa toda, que toca nesse assunto da forma como ela tocou, ela abordou, né, inclusive falando sobre anjos e tudo mais, sobre espíritos e tudo. Mas, assim, isso me deixou meio desconfortável, porque a minha experiência com a religiosidade foi, assim, primeiramente institucionalizado. Eu nasci praticamente dentro de uma igreja, né, de uma igreja evangélica, e eu fui levado pelos meus pais, e aí tudo que é espiritual, tudo que é sobrenatural, divino, foi através daquilo ali, mas assim, de forma institucionalizada, dogmática, né, e com objetivos bem menores, na verdade, digamos assim, né? E eu ainda acompanhei um processo que aconteceu dentro das igrejas evangélicas, que foi isso que o Borges citou aí, né? Que foi essa coisa dessa teologia da prosperidade, que a coisa foi indo nesse sentido, né? Então eu acompanhei tudo isso aí. Então chegou um determinado momento em que eu, na verdade, queria, a minha experiência era querer encontrar com Deus, encontrar com o Espírito Santo, ter um nível espiritual maior. Eu fazia muito esforço disso. Então, assim, muitos jejuns, muitas vigílias. A Bíblia eu li 4 vezes, né, ela de cabo a rabo. Fora alguns livros, como Mateus ou Gênesis, que eu li acho que umas 50 vezes. Eu acho que o livro de Mateus eu li umas 50 vezes. E outros também, alguns eu decorei, eu sabia de cor o livro inteiro, pra vocês terem uma ideia, né? E eu ia para a igreja, assim, não era porque assim, meu pai mandava alguma coisa, não, porque eu queria encontrar alguma coisa. Hoje eu não estou na igreja mais, eu saí. Por quê? Porque na verdade eu não encontrei o que eu queria lá. Eu ouvia testemunhos de outras pessoas dizendo: eu encontrei com Deus, meus irmãos. Tive experiência com Deus, Deus me levou não sei para onde, eu estive diante do trono, até esse tipo de coisa eu ouvi lá. Mas aí, com o tempo também, os testemunhos, né, assim, das pessoas eram: irmãos, lembra que eu estava desempregado? Deus me deu um emprego. Aí já começa. Lembra, irmãos, aquele carro velho meu? Deus me deu um carro novo. Lembra, irmãos, que eu morava de aluguel? Agora Deus me deu uma casa. E não foi uma casa, não, foi uma casona, né, e tudo mais. Assim. Aí foi nesse sentido. E aí, assim, Deus nunca me deu nada, entendeu? Nem uma bicicleta velha Deus me deu até hoje. Algumas pessoas disseram que diziam: Deus me curou de doença, né? E assim, a minha experiência é que Deus nunca me curou nem de uma dor de dente. Então, assim, eu sou ateu. Alguém me perguntou um dia desse. Né? Aí eu digo o seguinte, que
não é que eu seja ateu, não é que eu seja, eu vou convencer você de que Deus não existe, não. A minha experiência agora é que eu desisti de me esforçar para acreditar, né? Em fazer alguma coisa por Deus, em acreditar em Deus. E depois que eu me afastei da igreja, que eu saí, que eu me sinto mais livre, inclusive, para lidar com essas coisas, entendeu? Porque eu não estou mais preso a algum dogma, algum medo, alguma coisa de ir para o inferno, ou ser castigado por Deus, né? Porque alguém me perguntou, Daniel, porque eu já afirmei isso, né? Porque eu não acredito na existência de Deus, nem em anjos, nem em demônios, nem em nada. Assim, não é porque eu cheguei a uma conclusão, eu calculei, posso comprovar para você que não existe. Não sou um militante ateu, entendeu? Assim, me prova aí que Deus existe. Não vou provar. E se alguém chega para mim e fala, eu fui curado por Deus, pela oração, o que eu vou dizer para essa pessoa? É a experiência dela, né? A experiência de cada um. E é isso que o que eu acho que o que incomoda ela também é essa institucionalidade, né, que o Regis já falou com relação à igreja, né, essa coisa da igreja ter se tornado um lugar onde o material tem muito mais valor do que o espiritual. Então, assim, eu acho que eu estou tendo muito mais experiências espiritualistas, não sei agora, do que antes, porque eu não me esforço para isso, né? Talvez seja uma coisa que está aqui dentro, entendeu? E que eu não vou me preocupar com isso. E alguém me questionou e falou, mas e se de repente você chegar lá e Deus existir mesmo, e aí você vai ter que prestar contas com ele, né? Eu falei, olha, aí para mim, tranquilo, porque assim, se existe Deus, um cara superior que está acima de tudo, as pessoas, na verdade, projetam Deus através delas. Então, esse Deus que existe por aí é um Deus muito mesquinho. Por quê? Porque essas pessoas são mesquinhas, entendeu? Então, assim, eu vou chegar diante dele lá e ele vai pegar e cobrar de mim. Eu vou falar assim, Daniel, você é aquele cara que diz que não existe, né? Agora eu vou te mostrar, né? Acho que eu vou conversar com eles, né? Assim, eu estou conversando aqui agora com ele, entendeu? Porque eu vou falar com ele, que eu vou questionar para ele, aí eu não quero, assim, agredir a fé de ninguém, nem nada. Olha, eu na verdade não quero nada para mim, não quero carro novo, não quero casa, não quero cura para nenhuma doença, não. Eu quero que você vá lá no Hospital do Câncer agora, entendeu? E pensa que é o seguinte, durante esta noite, várias crianças com 1, 2 anos de idade passaram a noite lá. E você fez o que com relação a eles? Você tem todo o poder, você é todo poderoso, você é o criador e tudo mais, nenhum fio de cabelo cai, e essas crianças estão lá, então vai lá, faz alguma coisa, me deixa, pode deixar que eu dou conta, entendeu? Então, assim, eu só falo dessa forma aqui com vocês, né? Porque eu sei que, assim, eu acho que vocês estão num degrau, um patamar, assim, a mais, digamos assim, do que a maioria e tudo. E eu tenho relação, né, com a minha esposa, que é católica, fervorosa, acredita e tudo. Eu me relaciono muito bem com ela, me relaciono muito bem com algumas pessoas que ficaram lá na igreja ainda. Mas com a maioria, não. A maioria não consigo, tá? Então, assim, quando ela termina o livro lá, né, falando sobre anjos e coisas espirituais, eu acho interessante que seja uma pessoa intelectual, racional e tudo, que trate desse assunto dessa forma tão direta, porque fica claro, né, que é possível, né, a gente lidar com essas coisas de forma saudável, digamos assim, saudável. Aí eu lido com essa coisa de forma saudável. Se existe aí pecado, punição eterna, paraíso, recompensa pela virtude, né? Porque tem essa coisa também, né? O Maurício citou ali a questão das virtudes, mas no sentido da gente viver bem com os outros.
Né? Eu, por exemplo, lá quando eu estava na igreja, eu estava ensinado que eu tinha que fazer o bem para poder ser recompensado, para ir para o paraíso. Eu tinha que fazer, eu não posso fazer o mal, porque senão eu vou para o inferno. Era por medo. Por medo, justamente, né? Por coerção, aquela coisa toda. E eu, durante o tempo todo que eu estive lá, assim, eu me sentia meio que deslocado, porque não era isso que eu queria, sabe? Eu queria conversar mesmo com Deus. E só para encerrar aqui, assim, para mim, a maior referência que eu acho que a gente pode ter, né, com relação a tudo isso que a gente está tentando fazer, é Jesus Cristo, entendeu? Então, da Bíblia, de tudo aquilo que está escrito na Bíblia, que as passagens do Evangelho e principalmente as palavras e as atitudes de Jesus, e aí nem interessa se a gente discute se foi uma pessoa que existiu de verdade ou não, mas aquilo que está escrito ali e que foi feito, né, que tudo que Jesus fez, para mim é o completo, entendeu? Então eu acho assim que se as igrejas que se dizem cristãs e que as pessoas que se dizem cristãs fizessem aquilo ali que Jesus fez, fechou, estava fechado, entendeu? Então aquela coisa de se entregar pelo outro, se entregou pela humanidade. O cara estava cuspindo na cara dele e ele estava amando, né? Quer dizer, é uma metáfora, mas eu acho que é uma metáfora assim, muito própria, no sentido de que é aquilo ali, a resposta. A resposta é aquilo ali, aquilo que Jesus Cristo fez. Né? Ele saiu na porrada lá com os caras na porta do templo, entendeu? Mas por quê? Porque ele falou assim, a minha casa, a casa de meu pai será chamada casa de oração, vocês transformaram ela num covil de salteadores. Né? Era um lugar onde as pessoas pobres iam para encontrar um alívio, uma resposta, mas ele tinha que pagar para o sacerdote ali na porta. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Essa metáfora. E ele deu porrada naqueles caras lá. Né? Mas alguém vem e cita, não, mas Jesus Cristo disse lá em outro momento que é para quem levar um murro na cara tem que dar a outra, né? Isso aí está diminuindo, né? Aí eu entendo que talvez essa passagem ela tem um contexto muito específico e não seja aquele não um dogma, não é, de Jesus. Se você apanhar numa cara, dá a outra. Ou seja, abra mão, não corra atrás da justiça, né, do seu direito. Acho que a coisa não foi muito bem colocada, talvez nas traduções. Eu não questiono isso não, mas eu acho assim que então assim, a minha experiência espiritual, religiosa está mais ou menos nesse nível, né? E eu acho interessante ela ter colocado isso no livro e fecho com essa coisa de que o mais importante, aquilo que deve ser a referência maior é Jesus Cristo, as palavras e as atitudes dele ali, de se entregar, de repartir o pão, né? Tem aquela coisa lá de repartir o pão que a coisa parece que foi um milagre que ele fez, mas na verdade aquela coisa lá, o milagre na verdade foi ter as pessoas ter aberto, porque assim, não é que ele multiplicou, não foi uma coisa sobrenatural, não, é porque na verdade os discípulos ali, quando eles falaram, olha Jesus, manda eles embora para eles comprarem comida, porque os discípulos na verdade estavam pensando, eu estou com um pouquinho de comida aqui, e eu não quero repartir com os outros. Aí Jesus Cristo vai e fala para eles, não, dá para eles aquilo que vocês têm. Aí eles falaram, não, mas eu só tenho um pouquinho. Aí Jesus Cristo vai falando, mas é justamente isso. Dá esse pouquinho para eles. Reparte esse pouquinho com eles. E aí, na medida que eles foram repartindo esse pouquinho, virou um tanto. Eu acho que é a mensagem final ali, né? Nem precisou assim ser uma coisa mágica, né? Não foi uma magia que Jesus Cristo fez ali. Na verdade, assim, tocou, as pessoas começaram a ver, quando você vê um pedaço de pão, dá para alimentar muita gente. Um peixinho dá para alimentar muito. Se você ficar segurando, achando, não, esse negócio não vai dar, não, aí sim, não dá para ninguém, né? Maurício quer falar? Né, sobre essa passagem que você citou, o meu compadre, ele era padre, né?
Mas aí ele se apaixonou, veio o amor, né? Ele deixou a igreja. E a gente conversava sobre essa passagem, ele falou o seguinte: não foram só os discípulos, né, que seguiam Jesus que repartiram. Ao ver isso, outras pessoas também que tinham reservado a sua parte, também começaram a distribuir, né? E aí, essa distribuição coletiva, essa ação coletiva, gerou um milagre. E de fato é, né? Mas é pela ação. Isso. Tá? Isso. Pela ação de 1, de 10, de 15, de 20, vai se multiplicando. Né? Eu gosto muito dessa passagem, né? Uhum. Acho que foi você que citou ela em outro momento aqui, né? Acho que sim. Uhum. Acho que sim. Então, eu assim, não sei se eu respondi o Boris, alguma coisa, e ali sem querer confrontar, mas já confrontando, né, Eliane? Mas é nesse sentido mesmo mais de compartilhar uma experiência minha, né, nessa área, tá? Então, obrigado.